Olá, você que é pai, mãe, você que está com esse filho dentro de casa, sem escola. Hoje eu quero bater um papo com você sobre esse momento que a gente está vivendo, onde essas crianças não podem ir para a escola, não podem ir para a rua, não podem sair, e a família se vê com esse grande desafio aí, primeiro, da convivência. A gente perdeu o hábito de ficar junto por muito tempo. As mulheres hoje trabalham fora, os filhos têm a vida, ficam o dia inteiro na escola, a gente se acostumou a correr muito, a gente se acostumou a ficar no celular, na rede social, e é um corre-corre, e agora a gente está sendo chamado para uma coisa que a gente sempre disse que queria. Eu queria tanto ter um tempo para ficar parado, para ficar junto, para ficar com a minha família, mas agora que a gente está diante desse desafio, a coisa se complicou um pouco. Primeira coisa que a gente precisa entender é que isso é uma oportunidade de você resgatar convivências, desacelerar. Eu sei que muita gente está com medo de pegar coronavírus, medo de perder a vida, medo de perder o emprego, mas o foco que eu quero dar hoje é esse desafio desse menino que não está indo à escola. Como pedagoga, eu sei que há muitas competências e habilidades que a escola precisa desenvolver com as crianças. E o medo das famílias maior é como que meu filho vai ficar agora se ele não está aí na escola. Primeira coisa, não passe essa ansiedade para o seu filho. Ninguém tem culpa desse momento. A escola está lá de pés e mãos amarrados, o professor está em casa doido para dar aula, os pais estão em casa doido para que os filhos tenham aula, os filhos agora que já passou esse período de festa, estou em casa, estou de férias, vai começar a pesar o fato de ficar parado dentro de casa. Então a gente tem aí todo mundo tendo que lidar com um momento que foi imposto a nós. Primeira coisa que eu quero te dizer é que a escola não tem culpa disso. Não comece a falar mal da escola com seu filho. Mas eu vou suspender o pagamento. Mas eu não vou pagar a escola porque não está prestando serviço. Calma, a escola não está fazendo isso porque ela quer. E também há um compromisso da escola em fazer toda essa reposição de conteúdo, todo esse resgate de aprendizagem, porque é para isso que ela existe. Está sendo também muita pressão para esse professor fazer novas modalidades de entrega, por exemplo, uma modalidade EAD. Mandar as atividades para casa, tem pai reclamando, tá mandando muita coisa. Eu postei um vídeo no meu canal de uma mãe israelense que tem 4 filhos e ela fala, pelo amor de Deus, chega 8 horas da manhã aquele monte de atividade, o professor já está online, eu tenho que fazer uma coisa para um filho, para o outro, porque veja bem que vocês pais têm novas atribuições. A gente hoje não tem à disposição serviços que a gente tinha disponíveis. Uma diarista, uma ajudante, uma pessoa para lavar a roupa, uma pessoa para entregar uma coisa para a gente está mais restrito, então as nossas atribuições, elas aumentaram. Então a primeira coisa que eu quero te dizer, pai, mãe, ou você que tem uma criança sob a sua tutela em casa, você não é professor. Você não tem que dar conta de ensinar, de resgatar. Mas meu filho, você vai ficar para trás. Meu filho, você está perdendo isso. Ele não vai ficar para trás, não. Tá todo mundo em casa. Tá todo mundo parado. Ele não vai ficar para trás. Não ponha mais peso nas costas do seu filho e nem pânico. Se a escola do seu filho optou por mandar atividades, que você faça com que seu filho desenvolva uma competência socioemocional que é de autogestão, de responsabilidade, de olhar as coisas, de executar, de fazer um cronograma. E aí, eu quero fazer um alerta também para as escolas que deem na medida certa, que não dê aquela dosagem enorme de conteúdo, porque às vezes o professor, naquela ânsia de não perder o tempo, de resgatar algumas coisas, manda muita coisa, porque vocês têm que entender que é uma modalidade nova para esse professor da educação básica, para esse professor das crianças menores. É uma prática que não há no nosso país. Então vamos nos acalmar, receba os conteúdos da escola, fale para o seu filho fazer aquilo que ele dá conta. Se você tiver um tempo, se assente com ele, junto com ele, mas crie também desafios
envolventes, afetivos. Desenvolva coisas que às vezes a escola não tem condição de desenvolver com tanta profundidade, como, por exemplo, você fazer um momento de construir argumentações, um momento de ouvir as opiniões. Lance algumas coisas. Vamos pegar o momento. Meu filho, o governo proibiu as pessoas de circular na rua. O que você acha disso? Você acha que isso é atribuição do governo? Você concorda com isso? Eu quero que você pense nisso, construa um argumento aí para convencer uma pessoa que é contra. O seu pai vai ser contra e você é a favor. Ou o seu irmão vai ser contra e o outro irmão vai ser a favor. E nós vamos fazer um júri, vocês vão ter que convencer. E eles vão criar, vão conversar. Estimule o seu filho também a partilhar essas coisas nos grupos dos colegas, né? A gente tem hoje a tecnologia, alguns desafios que você pode lançar, desafios de lógica, algumas coisas para eles pensarem, para eles ocuparem a mente. O mais importante é que você trabalhe as suas ansiedades. Não vomite nos seus filhos as suas frustrações e os seus medos. A gente tem medo de perder a vida, a gente tem medo que a nossa família seja contaminada, a gente tem medo de perder o emprego. Mas não vomite neles. Entenda que esse é um momento em que você tem que passar segurança para o seu filho. Não fale mal da escola, não fale mal do momento. Passe por isso de forma unida, com fé de que a gente junto vai vencer isso. E de que isso é apenas um momento. Então você pode conversar com ele sobre situações que às vezes acontecem. Eu quero partilhar com vocês, quando eu fui mãe, o meu filho, quando ele tinha menos de um mês de vida, ele começou a ter uma diarreia enorme, evacuando sangue sem parar. E ele só estava no peito. Então, como não podia ser de origem alimentar, alguma coisa que estava dando alergia ou reação, meu coração de mãe já ficou pensando, é algum problema intestinal, meu filho vai morrer. Ele entrou para o hospital, o médico resolveu interná-lo, resolveu fazer exames num bebezinho de um mês. Meu coração ficou angustiado. Nada de intestino, nada lá dentro do estômago, nada físico no organismo. Até que Deus iluminou esse pediatra e falou, a senhora está comendo alguma coisa que tem leite, lactose? Eu falei, tudo que eu como tem lactose. Eu tomo iogurte, eu adoro queijo. Ele falou, vamos cortar o seu alimento, porque é possível que você esteja passando pelo peito alguma lactose para o seu filho. E eu sou grata a esse pediatra até hoje, porque nós fizemos a experiência de cortar os alimentos com lactose e a diarreia com sangue cessou. Meu filho era alérgico à lactose num nível tão alto que tudo que eu comia passava para ele. Duas lições nós podemos tirar disso. Primeiro, eu cortei tudo. Gente, eu perdi 22 quilos. Oh, meu Deus! Por que eu tive tanta força de vontade em relação ao meu filho e hoje eu não consigo me controlar? Mas uma delas é, eu abri mão de coisas que eu gosto, porque quase tudo que eu comia tinha lactose, em favor do bem-estar dele. E foi esse sacrifício que fiz que o fez vencer e sobreviver. Em segundo lugar, tudo que eu absorvia, eu passava para ele. Fica com essa lição aí, que às vezes você vai ter que abrir mão de explodir do que você está sentindo naquele momento. Não é sempre, não é a vida toda, mas para o bem-estar da família. Se você é pai, às vezes você vai ter que abrir mão de explodir, de estourar, de aprender a confiar em Deus, lidar com isso para o bem-estar da sua família. Você que é mãe, também vai ter que fazer isso em prol da família. E tudo aquilo que vocês absorverem de ruim e passarem para os filhos vai afetá-los. Se você começar com palavras de desânimo, com palavras praguejantes, com palavras desanimadoras, você vai contagiar os filhos com isso. Então, trate agora de acalmar-se, de acalmar o seu coração e de produzir palavras de otimismo, de bênção sobre a vida da sua família, porque eu tenho certeza, nós vamos sair junto dessa. Vamos fazer desses momentos juntos, momentos de afeto, momentos de partilhas, momentos de união, porque juntos nós podemos mais. E que Deus nos guarde e nos abençoe a todos. Um beijo.